o uso de redes bayesianas em processos de data mining educacional. Bom, está cada vez mais fácil coletar grandes volumes de dados, e isso não poderia ser diferente na área de educação, dado o uso iminente de sistemas e softwares para administrar dados acadêmicos, como é o caso da UPDA. E nesse trabalho, nós aplicamos ao processamento analítico, ao estágio de processamento analítico, as redes bayesianas. Tínhamos dois objetivos. O primeiro era prever se o estudante evadiria ou não e identificar fatores associados à evasão. E o segundo era estudar as mudanças na performance ao longo dos semestres. Então, ser capaz de predizer se o estudante evadiria ou não, com uma certa segurança, baseado apenas nas características que tínhamos, nas informações que tínhamos, poderia nos ajudar a desenvolver algum tipo de intervenção para a redução dessas taxas. Então, para esse primeiro objetivo, utilizamos as redes bayesianas estáticas, que foram estimadas com base em dados de 13.500 e poucos alunos. E para o segundo objetivo, nós queríamos responder essas perguntas, né? Será que a performance do estudante permanece a mesma ao longo do tempo? Será que existem condições que refletem uma dificuldade de melhorar de performance? Então, para isso, nós utilizamos uma rede bayesiana dinâmica. Utilizamos o algoritmo de Hill-Climb para estimar essa estrutura. Para o primeiro objetivo, e com essa estrutura previmos se o estudante evadiria ou não. Para o segundo objetivo, nós já conhecíamos a estrutura da rede, né, em que Q1 é o pior desempenho e Q4 é o melhor desempenho. Todos os estudantes poderiam passar de cada nível de desempenho para outro no tempo seguinte, né, no semestre seguinte, com certa probabilidade que nós estimamos usando um modelo de transição logístico cumulativo sem proporcionalidade da odds. Então, para isso, precisamos fazer algumas suposições. Uma delas era que essas probabilidades não mudavam ao longo do tempo. Nós testamos a validade dessa suposição e ela não foi violada. Todas as variáveis se relacionam de alguma forma, direta ou indiretamente, com a evasão. Encontramos também diferenças nesse comportamento de acordo com as áreas de conhecimento. Além disso, percebemos que os estudantes que vieram de instituições públicas tinham menores probabilidades de evasão, e os estudantes que tinham piores desempenhos tinham maiores probabilidades de evasão. A acurácia do modelo foi 82,61, com sensibilidade 60,94 e especificidade 90,74. Bom, para o segundo objetivo, percebemos que o desempenho dos alunos não permanece o mesmo ao longo do tempo, ou seja, não existe. Essas probabilidades são, de uma certa forma, bem equilibradas. Os alunos transitam bastante de desempenho, de categoria de desempenho, porém, detectamos que estudantes cotistas têm mais dificuldade de sair das categorias de pior desempenho do que estudantes não cotistas. E é isso.